Você já se perguntou o que realmente aconteceu por trás das luzes deslumbrantes da velha Hollywood? Sob o glamour polido e as lendas douradas, um mundo de segredos, escândalos e tragédias fervilha fora de vista. E se as histórias que você achava estranhas demais para serem ficção fossem, na verdade, totalmente verdadeiras? Hoje, estamos puxando a cortina de veludo para revelar 20 dos contos mais bizarros e surpreendentes da era mais icônica de Hollywood. Histórias de mistério, traição, maldições e estrelas lendárias, cujas vidas se distanciaram muito das telas de cinema. Estas não são lendas urbanas. Estes são relatos verdadeiros da cidade dos sonhos, onde a realidade muitas vezes era muito mais estranha do que tudo que se via nos filmes. O assassinato de Black Dahlia. O assassinato de 1947 de Elizabeth Short, para sempre conhecida como a Dália Negra, permanece como um dos crimes mais notórios e misteriosos de Hollywood. Short, uma aspirante à atriz de 22 anos, foi encontrada brutalmente assassinada em um terreno baldio em Los Angeles. Seu corpo havia sido cortado ao meio e grotescamente posicionado, causando um choque pela cidade e gerando um frenesi na mídia. A natureza macabra do crime, combinada com a conexão de Short ao mundo das aspirantes a estrelas, alimentou especulações sem fim. Jornais publicaram detalhes sensacionalistas, muitas vezes fabricados, transformando Short em uma espécie de celebridade sombria. Os suspeitos incluíam desde mafiosos locais e policiais corruptos até pessoas de dentro de Hollywood. A extrema brutalidade do crime, juntamente com a falta de pistas concretas, garantiu que o mistério apenas se aprofundasse com o tempo. Apesar de exaustivas investigações policiais, confissões e teorias, algumas sugerindo que o assassino era um cirurgião habilidoso, o assassinato nunca foi solucionado. O caso Black Dahlia tornou-se um símbolo de inocência perdida e sonhos despedaçados, assombrando Hollywood por décadas. A história de Short é um lembrete assustador dos perigos que às vezes esperavam nos bastidores para aqueles que perseguiam a fama nos cantos sombrios de Hollywood. Os escândalos selvagens de Errol Flynn. Errol Flynn foi o derradeiro espadachim, charmoso, atlético e incrivelmente bonito. O público o adorava como o herói elegante em filmes como Capitão Blood e As Aventuras de Robin Hood. Mas por trás das cenas, a vida real de Flynn era ainda mais selvagem do que suas aventuras na tela. Flynn desenvolveu uma reputação por festas intensas, mulherengo e beber pesado. Rumores de casos com meninas menores de idade, orgias selvagens e até espionagem o perseguiram ao longo de sua carreira. Em 1942, ele enfrentou acusações de estupro estatutário envolvendo duas adolescentes, uma sensação nacional na época. A imprensa documentou alegremente cada detalhe sórdido. Embora Flynn tenha sido absolvido, sua reputação nunca se recuperou completamente. Sua vida pessoal era igualmente caótica. Ele foi casado várias vezes, com cada relacionamento marcado por infidelidade e drama público. Seu amor pelo álcool tornou-se lendário, contribuindo para uma queda constante em sua saúde. No auge da Segunda Guerra Mundial, até circularam rumores de que ele era um espião nazista, embora nenhuma evidência tenha sido produzida. A estrela de Flynn eventualmente se apagou, mas sua lenda perdurou, parte igual de vigarista, herói e conto de advertência. Sua vida serve como um lembrete de que a linha entre a ficção de Hollywood e a realidade é às vezes mais fina que a lâmina de uma espada. A vida conturbada de Frances Farmer. A vida de Frances Farmer foi um turbilhão de talento, rebeldia e tragédia. Uma atriz deslumbrante com um espírito feroz, Farmer encantou o público com papéis em filmes como Come and Get It e Rhythm on the Range. Mas sua recusa em seguir as regras de Hollywood a tornou um alvo. Farmer criticou abertamente a superficialidade da indústria cinematográfica e entrou em conflito com executivos de estúdio. Seus problemas pessoais, exacerbados pelas pressões implacáveis da fama, logo saíram de controle. Prisões por conduta desordeira e consumo de álcool colocaram-na nos tabloides, que a pintaram como uma estrela selvagem e ingrata. Diagnosticada com doença mental, Farmer foi internada em vários hospitais psiquiátricos, onde alegadamente sofreu tratamentos brutais, terapia eletroconvulsiva, banhos de gelo e, segundo alguns rumores, até uma lobotomia, embora essa alegação permaneça não confirmada. Sua família tinha pouco poder para intervir, e Farmer foi perdida para o sistema por anos. Liberada na década de 1950, ela tentou um modesto retorno, mas nunca recuperou seu antigo estrelado. Farmer morreu em 1970, em grande parte esquecida pela indústria que uma vez desafiou. Sua história permanece como um lembrete sombrio de como Hollywood poderia devorar aqueles que se recusavam a se moldar à sua vontade. A misteriosa morte de Natalie Wood. A vida de Natalie Wood foi tão dramática quanto qualquer roteiro de Hollywood. Uma estrela mirim que
que cresceu para papéis adultos aclamados em filmes como Juventude Transviada e Amor, Sublime Amor. Wood conquistou corações com sua vulnerabilidade e beleza, mas sua morte repentina e suspeita em 1981 lançou uma sombra permanente sobre seu legado. Em uma noite de novembro, Wood desapareceu do iate Splendor, ancorado perto da Ilha Catalina, na Califórnia. A bordo estavam seu marido, o ator Robert Wagner, e seu colega de elenco, Christopher Walken. Após uma noite de bebedeira e discussões relatadas, o corpo de Wood foi encontrado flutuando na água, vestindo apenas uma camisola e meias. A causa oficial da morte foi afogamento acidental, mas rumores de crime persistiram. Testemunhas afirmaram ter ouvido gritos e vozes altas vindas do iate. Wood era conhecida por ter medo de águas escuras, tornando improvável que ela deixasse o barco sozinha. O caso foi reaberto anos depois, com Wagner nomeado como uma pessoa de interesse, mas nenhuma acusação foi feita. As circunstâncias da morte de Natalie Wood continuam a ser fortemente debatidas, um mistério da vida real, digno dos maiores filmes noir de Hollywood. O misterioso assassinato de William Desmond Taylor. O assassinato de William Desmond Taylor foi o crime que abalou Hollywood no início e estabeleceu o modelo para um século de escândalos de celebridades. Um respeitado diretor de cinema e presidente da Associação de Diretores de Cinema, Taylor foi encontrado morto a tiros em seu bangalô em Los Angeles em 1922. O caso rapidamente se complicou quando a polícia descobriu que Taylor vivia sob uma identidade falsa e tinha um passado criminoso na Irlanda. Seu círculo íntimo incluía algumas das atrizes mais famosas de Hollywood, incluindo Mabel Normand e Mary Miles Minter, cujas cartas de amor para Taylor foram encontradas e tornadas públicas. Rumores de drogas, triângulos amorosos e casos secretos inundaram os jornais. A polícia seguiu inúmeras pistas, mas o caso permaneceu sem solução. O público, tanto fascinado quanto horrorizado, exigiu reformas, e o escândalo contribuiu para pedidos de maior censura na indústria cinematográfica. O assassinato de Taylor continua sendo um dos crimes não resolvidos mais notórios de Hollywood. Uma história de ambição, paixão e intriga que capturou a atenção do mundo e deixou uma marca duradoura na indústria. O Império Arruinado de Alexandre Pantazis. Alexandre Pantazis foi um influente em Hollywood no início, um magnata do teatro que ajudou a moldar a indústria do entretenimento no Ocidente. Mas em 1929, Pantazis se tornou o centro de um escândalo que destruiria seu império. Ele foi acusado de agredir sexualmente a dançarina de 17 anos, Eunice Pringle, em seu escritório em Los Angeles. A mídia, alimentada pelo sentimento anti-imigrante e pelo sensacionalismo, retratou Pantazis como um vilão e Pringle como uma vítima inocente. O julgamento foi marcado por evidências fracas e contradições, mas Pantazis foi condenado e sentenciado a 50 anos de prisão. Sua equipe jurídica apelou, e em um segundo julgamento, novas evidências o exoneraram. O caso da acusação se desfez e o testemunho de Pringle foi desacreditado. Ainda assim, o dano foi irreversível. Pantazis foi forçado a vender sua rede de cinemas com prejuízo, sua reputação permanentemente manchada. A queda de Pantazis é uma história de advertência sobre como a opinião pública, alimentada por uma mídia ávida, pode moldar a justiça e destruir um legado da noite para o dia. Mesmo em Hollywood, onde as reputações são cuidadosamente construídas, tudo pode desmoronar num instante. O escândalo Fatty Arbuckle. A velha Hollywood pode ser lembrada por seu brilho e glamour, mas a escuridão que se escondia por trás das câmeras era muito real. Poucas histórias exemplificam isso melhor do que o trágico escândalo de Roscoe Fatty Arbuckle. No auge de sua carreira no início da década de 1920, Arbuckle era um dos comediantes de filmes mudos mais amados da América. Com seu charme infantil e energia ilimitada, ele era adorado por públicos em todos os lugares, e suas rotinas de comédia pastelão o tornaram um nome familiar. Mas tudo mudou durante uma festa no fim de semana do Dia do Trabalho no Hotel St. Francis, em São Francisco, em 1921. Entre os convidados estava uma jovem atriz aspirante chamada Virginia Rappe. Ela ficou gravemente doente em circunstâncias misteriosas e morreu poucos dias depois. Rumores começaram a circular imediatamente, e a imprensa, sempre ávida por escândalos, foi rápida em retratar Arbuckle como um vilão sem coração. As acusações mais selvagens, muitas delas fabricadas ou exageradas, dominaram as manchetes por todo o país. Arbuckle foi preso e acusado de homicídio culposo. 3 julgamentos separados se seguiram, com os 2 primeiros terminando sem veredito. No terceiro, Arbuckle foi absolvido, e o júri até emitiu um pedido público de desculpas, chamando-o de vítima de uma grave injustiça. Mas o dano já estava feito. Os filmes de Arbuckle foram banidos, seus amigos o abandonaram e o público o evitou.
O escândalo desencadeou um frenesi na mídia e levou os executivos de Hollywood a impor códigos de conduta mais rigorosos aos seus astros. A ascensão e queda de Arbuckle tornou-se uma história de advertência. Um exemplo assustador de como a fama em Hollywood pode desaparecer rapidamente, consumida por boatos, escândalos e pelo tribunal da opinião pública. A maldição dos desajustados. Se alguma vez houve uma produção cinematográfica assombrada por infortúnios, foi Os Desajustados. Lançado em 1961, o filme foi pensado para ser um momento definidor para o seu elenco e equipe. Escrito pelo dramaturgo Arthur Miller para sua esposa, Marilyn Monroe, The Misfits contava com um elenco repleto de estrelas. A própria Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift deveria ter sido um triunfo. Em vez disso, a produção tornou-se notória pelo caos e tragédia. O filme foi assombrado desde o início. Filmar no deserto brutal de Nevada cobrou um preço físico dos atores, especialmente de Clark Gable, que insistiu em realizar suas próprias acrobacias, incluindo lutar com mustangs selvagens sob o sol implacável. Apenas dias após o término das filmagens, Gable sofreu um ataque cardíaco massivo e morreu com apenas 59 anos de idade. Muitos culparam as filmagens extenuantes e sua saúde debilitada por sua morte. Enquanto isso, Marilyn Monroe, no centro tanto do filme quanto do caos, estava lutando com depressão, dependência e o fim de seu casamento com Miller. O comportamento dela no set era errático e atrasou a produção repetidamente. Menos de 2 anos após o lançamento do filme, a própria Monroe foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles, de uma aparente overdose, com apenas 36 anos de idade. Montgomery Clift, já lutando contra os efeitos de longo prazo de um devastador acidente de carro, viu sua saúde piorar após o filme. Ele morreu de um ataque cardíaco em 1966 aos 45 anos. A sucessão assustadora de tragédias levou muitos a declarar: Os Desajustados, amaldiçoado. Em vez de um triunfo cinematográfico, tornou-se um símbolo do lado sombrio de Hollywood, onde ambição, talento e demônios pessoais colidem, às vezes com consequências devastadoras. A trágica morte de George Reeves. Ele era o homem de aço para milhões, um símbolo de verdade, justiça e o modo de vida americano. Mas fora das telas, a vida de George Reeves era bem menos heróica, e sua morte continua sendo um dos mistérios mais duradouros da velha Hollywood. Nos anos 50, Reeves era a estrela da série de televisão Aventuras de Superman, conquistando a adoração de crianças e adultos. No entanto, para Reeves, o papel de Superman tornou-se uma espada de 2 gumes. Rotulado e incapaz de conseguir papéis sérios no cinema, Reeves enfrentou dificuldades, tanto profissionais quanto financeiras. Diretores de elenco e produtores não conseguiam enxergar além da capa vermelha e dos colantes azuis. Frustrado e preso à sua imagem de super-herói, Reeves se encontrou em uma encruzilhada em sua carreira e em sua vida. Em uma noite de junho de 1959, a tragédia aconteceu. Reeves foi encontrado morto em seu quarto, com um ferimento de bala na cabeça. A decisão oficial foi suicídio, mas as circunstâncias levantaram mais perguntas do que respostas. A noiva de Reeves, Leonore Lemmon, e alguns amigos estavam na casa naquela noite. Relatos de discussões e comportamentos suspeitos surgiram. Alguns apontaram o dedo para o executivo da MGM, Eddie Mannix, cuja esposa havia se envolvido anteriormente com Reeves. Outros suspeitaram da própria Lemmon, ou até de um tiro acidental. Apesar de décadas de especulação, a verdade nunca veio à tona. Luz. Foi suicídio, assassinato ou algo mais? O choque da morte do Superman abalou a nação. As crianças, em particular, não conseguiam compreender como seu herói invencível poderia ter um fim assim. Até hoje, a morte de George Reeves está envolta em rumores e incertezas. Um lembrete sóbrio de que mesmo aqueles que parecem invencíveis na tela podem estar lutando batalhas invisíveis nos bastidores. O fim misterioso de Thelma Todd. Apelidada de Loira Sorvete, Thelma Todd foi uma das estrelas cômicas mais brilhantes do final da década de 1920 e início da década de 1930. Conhecida por seu raciocínio rápido e beleza, ela estrelou ao lado dos irmãos Marx e de outros grandes comediantes, tornando-se uma favorita em curtas-metragens e produções de longa-metragem. Mas a vida de Thelma tomou um rumo trágico e misterioso em dezembro de 1935. Após comparecer a uma festa organizada pelo colega comediante Stan Laurel, Thelma foi encontrada morta em seu carro na manhã seguinte, seu corpo sem vida caído no banco do motorista, com o motor ainda ligado. O carro estava estacionado dentro de uma garagem pertencente ao seu ex-amante e parceiro de negócios, Roland Oeste. A causa oficial da morte foi envenenamento por monóxido de carbono, e as autoridades consideraram acidental, sugerindo que ela pode ter ligado o carro para se aquecer em uma noite fria. Mas os rumores não pararam por aí. Muitos acreditavam que havia mais na história. Todd estava sob imenso estresse pessoal, lidando com assuntos comerciais complicados e relacionamentos problemáticos.
declarações conflitantes de Roland West, rumores de triângulos amorosos e sugestões de envolvimento da máfia. Todd teria supostamente se recusado a permitir que ela, café a ser usado para jogos de azar ilegais, circulou na imprensa. Alguns especularam que ela havia sido trancada na garagem como forma de punição, apenas para morrer por engano. O caso nunca foi totalmente resolvido e teorias da conspiração só cresceram ao longo das décadas. Sua morte foi realmente um acidente, ou ela foi vítima das forças mais sombrias de Hollywood? O trágico fim de Thelma Todd continua sendo um dos mistérios mais duradouros e assombrosos da era dourada de Hollywood. A deficiência secreta de Harold Lloyd. No mundo do cinema mudo, poucas estrelas brilharam tão intensamente ou assumiram tantos riscos quanto Harold Lloyd. Conhecido por suas acrobacias ousadas e seu carisma contagiante, Lloyd foi um pioneiro da comédia física e um inovador no gênero. O público se maravilhava com sua habilidade de realizar façanhas que desafiavam a morte na tela. Mas o que eles não sabiam era que Harold Lloyd escondia um segredo, um que poderia ter acabado com sua carreira antes mesmo de ela realmente começar. Em 1919, enquanto participava de uma sessão de fotos publicitárias, Lloyd recebeu o que ele acreditava ser um adereço inofensivo. Bomba. Para seu horror, o artefato explodiu em sua mão, custando-lhe o polegar direito e o dedo indicador e deixando-o temporariamente cego. Para a maioria, uma lesão tão devastadora teria marcado o fim. Mas Lloyd recusou-se a deixar que a tragédia o definisse. Com engenhosidade, ele usou uma luva especialmente projetada com dedos protéticos e aprendeu a atuar com a mão que restava. Ele continuou executando acrobacias impressionantes, mais famoso por se agarrar ao mostrador de um relógio gigante no clássico Safety Last, de 1923. Poucos perceberam que, nessas cenas icônicas, Lloyd se segurava pela vida apenas com uma mão totalmente funcional. Por anos, Lloyd manteve sua deficiência em segredo do público, determinado a fazer com que suas audiências vissem apenas a ilusão da perfeição. Sua perseverança e recusa em desistir fizeram dele não apenas uma lenda da comédia, mas também uma inspiração, provando que, mesmo em Hollywood, às vezes, as maiores acrobacias acontecem longe do olhar das câmeras. Judy Garland e o abuso no estúdio. Para gerações, Judy Garland é Dorothy, a garota dos sapatos de Ruby, que seguiu a estrada de tijolos amarelos em O Mágico de Oz. Sua voz e presença pareciam mágicas, irradiando esperança e inocência. Mas por trás das cortinas, a vida de Garland estava longe da fantasia que retratava. Como muitas estrelas infantis, ela se tornou vítima da busca implacável da perfeição pelo sistema de estúdios. Contratada pela MGM com apenas 13 anos, Judy foi lançada em um mundo onde cada um de seus movimentos era controlado. Os executivos do estúdio ditavam sua dieta e peso, chegando ao ponto de lhe fornecer supressores de apetite para mantê-la magra para as câmeras. Para suportar os exaustivos horários de filmagem, ela recebia anfetaminas para ficar acordada e barbitúricos para dormir, um ciclo perigoso que levou a uma dependência ao longo da vida. As lutas de Judy não terminaram com a adolescência. Ela era constantemente repreendida sobre sua aparência e autoestima por homens poderosos que só a viam como uma mercadoria. Seguiram-se colapsos nervosos e, em 1950, a MGM, que antes fora sua maior defensora, a demitiu. Determinada a recuperar sua carreira, Garland recorreu ao trabalho em palco e concertos, fazendo apresentações lendárias, mas seus demônios pessoais nunca desapareceram completamente. Em 1969, Judy Garland foi encontrada morta em seu banheiro em Londres devido a uma overdose acidental. Ela tinha apenas 47 anos de idade. Sua história é de um talento extraordinário e exploração angustiante, um lembrete vívido do preço alto que a fama podia cobrar na era de ouro de Hollywood. A Bette Davis contra Joan Crawford. Rivalidade. Hollywood já viu sua cota de rivalidades, mas nenhuma foi tão intensa ou infame quanto a rivalidade de décadas entre Bette Davis e Joan Crawford. Ambas as mulheres eram atrizes lendárias, extremamente talentosas, ambiciosas e destemidas ao desafiar o sistema, mas sua animosidade era profunda, alimentada por ciúmes, rivalidade romântica e uma intensa competição por papéis e prêmios. O relacionamento amargo delas teria começado na década de 1930, quando Joan Crawford se casou com o ator Franchot Tony, um homem por quem se dizia que Bette Davis estava profundamente apaixonada. A partir daquele momento, as duas mulheres ficaram presas em uma guerra fria profissional e pessoal. Cada uma via a outra com suspeita e desprezo. Davis se orgulhava de sua abordagem séria à atuação, desprezando Crawford como uma mera rainha do glamour. Enquanto isso, Crawford acreditava que Davis invejava sua popularidade e beleza. A rivalidade atingiu seu auge em 1962, quando ambas concordaram, relutantemente, em estrelar O que Terá Acontecido a Baby Jane. O filme sobre duas irmãs envelhecidas em conflito tornou-se um grande sucesso de bilheteria,
em parte porque o ódio em cena refletia a vida real. Animosidade. Davis teria chutado Crawford durante filmagens, causando ferimentos. Enquanto Crawford, sabendo que Dave sofreu de dores nas costas, carregou seu figurino com pesos em uma cena que exigia que Davis a arrastasse. A rivalidade não parou por aí. Quando Davis foi indicada ao Oscar e Crawford não, Crawford se ofereceu para aceitar o prêmio em nome de qualquer indicado ausente, e o fez, ofuscando Davis. Mesmo após a morte de Crawford em 1977, Davis brincou. Você nunca deve falar mal dos mortos, apenas o bem. Joan Crawford está morta. Bom, a rivalidade dela se tornou uma lenda, um conto de advertência sobre orgulho, poder e o lado obscuro da fama. O sofá do elenco. Enquanto a era de ouro de Hollywood brilhava com promessa e glamour, suas sombras escondiam um dos segredos mais obscuros da indústria, o sofá do elenco. O termo refere-se ao abuso sistêmico de poder de longa data por executivos de estúdio, produtores e diretores que exigiam favores sexuais de atrizes aspirantes e, às vezes, atores, em troca de papéis, avanço na carreira ou, simplesmente, uma chance de fazer um teste. O casting couch era um segredo aberto. Chefes de estúdio como Louis B. Mayer, Harry Cohn e Daryl F. Zanuck eram notórios por seu comportamento predatório. Jovens esperançosos, ansiosos para realizar seus sonhos, muitas vezes estavam vulneráveis à manipulação e coerção. Recusar um avanço poderia significar suicídio de carreira. Ceder poderia assombrá-los por anos. Algumas, como Marilyn Monroe e Judy Garland, mais tarde falaram sobre suas experiências, insinuando o impacto emocional que isso teve. Durante décadas, a estrutura de poder de Hollywood protegeu os perpetradores e silenciou as vítimas. A ameaça de ser rotulada como difícil ou não cooperativa impediu muitas de se manifestarem. Só muito mais tarde, à medida que as atitudes da sociedade mudaram, é que as histórias do casting couch vieram à tona, ajudando a iniciar um movimento moderno contra o abuso no local de trabalho. O casting couch é agora visto como um capítulo vergonhoso na história do cinema. Um doloroso lembrete de que o poder descontrolado pode gerar exploração e que as luzes deslumbrantes de Hollywood, muitas vezes, projetam sombras muito longas. O salto de Peg Entwistle do letreiro de Hollywood. Hollywood é uma terra de sonhos, mas, para alguns, esses sonhos podem se transformar em pesadelos. Nenhuma história captura isso de forma mais assombrosa do que a de Peg Entwistle, a jovem atriz cujo ato final, desesperado, a transformou em um símbolo de esperança perdida. Nascida na Inglaterra e criada nos Estados Unidos, Peg alcançou a aclamação inicial nos palcos da Broadway e mirou na fama no cinema em Los Angeles. Em 1932, após conseguir seu primeiro papel no filme 13 Mulheres, Peg esperava uma grande chance. Mas seu papel foi em grande parte cortado do filme final, e a Grande Depressão tornou o trabalho escasso. Com o passar dos meses e as oportunidades desaparecendo, o otimismo de Peg se desvaneceu. Em uma noite de setembro, ela deixou a casa de seu tio em Hollywood, subiu a encosta íngreme até o letreiro de Hollywoodland e subiu no gigante H. Ela pulou para a morte aos 24 anos. O corpo de Peg foi descoberto 2 dias depois, junto com uma nota expressando sua desesperança. Sua história trágica fez manchetes e tornou-se uma lenda urbana. Ao longo dos anos, pessoas relataram ver uma mulher fantasmagórica usando roupas dos anos 1930 perto do letreiro, ou sentir o perfume de gardênias, o perfume favorito de Peg. Sua morte continua sendo uma das histórias de advertência mais comoventes de Hollywood. Um lembrete de que o preço da fama e sua ausência pode ser insuportavelmente alto. A queda de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Seu nome evoca beleza, vulnerabilidade e lenda. Ascendendo de uma infância tumultuada para se tornar a loira mais famosa do mundo, Monroe simbolizava tanto o fascínio quanto a angústia do estrelato em Hollywood. Apesar de seu imenso sucesso e de clássicos como Os Homens Preferem as Loiras e Quanto Mais Quente Melhor, a vida pessoal de Monroe foi marcada por lutas. Nascida Norma Jean Mortenson, Monroe passou grande parte de sua juventude em lares adotivos e orfanatos. Os estúdios capitalizaram sua sensualidade, mas frequentemente a estereotipavam como a loira burra, negando-lhe os papéis sérios que ela desejava. Fora das telas, Monroe enfrentou 3 divórcios, incluindo com o ícone do beisebol Joe DiMaggio e o dramaturgo Arthur Miller, e lutou com problemas de saúde mental e vício em pílulas para dormir e analgésicos. No início da década de 1960, sua fama não podia protegê-la de desgostos ou exploração. Rumores sobre casos com John F. Kennedy e Robert F. Kennedy circulavam, enquanto seu comportamento se tornava cada vez mais errático. No dia 5 de agosto de 1962, Monroe foi encontrada morta em sua casa em Brentwood, com apenas 36 anos. A causa oficial foi uma overdose, mas teorias da conspiração
desde assassinatos pela máfia até silenciamento pelo governo, tem proliferado desde então. O trágico fim de Monroe a transformou em um símbolo do custo da celebridade. Ela permanece um ícone, tanto por seu carisma duradouro e como um conto de advertência sobre o poder destrutivo da fama. A decadência de Howard Hughes na loucura. Howard Hughes foi um homem de muitas faces. Aviador charmoso, engenheiro brilhante, produtor de Hollywood e, por fim, notório recluso. Nos anos 1930 e 1940, Hughes encantou Hollywood com produções de grande orçamento, como Hells Angels e The Outlaw, ultrapassando os limites da tecnologia e do gosto. Seu perfeccionismo era lendário, frequentemente causando grandes atrasos na produção e aumento dos orçamentos. Mas o brilhantismo de Hughes era rivalizado por sua excentricidade. Um notório germofóbico, ele gradualmente se retirou da vida pública, desenvolvendo rituais extremos para evitar contaminação. À medida que os anos passaram, seu medo de doenças tornou-se paralisante. Ele usava caixas de lenços nos pés, usava dezenas de lenços de papel por dia e proibia a equipe de olhar diretamente para ele. Ele viveu por meses em quartos de hotel escurecidos e selados, tomando decisões de negócios por memorando. Apesar do agravamento de sua saúde mental, Hughes manteve o controle de seu vasto império, adquirindo companhias aéreas, cassinos e emissoras de televisão, muitas vezes sem sair de sua suíte. Processos e problemas financeiros aumentaram à medida que sua conexão com a realidade enfraquecia. No momento de sua morte, em 1976, Hughes estava praticamente irreconhecível. Desnutrido, desgrenhado e isolado, ele era apenas uma sombra do homem que um dia conquistou Hollywood e os céus. A descida de Howard Hughes à loucura é tanto fascinante quanto trágica. Um lembrete claro de que riqueza e genialidade nem sempre podem comprar paz de espírito. Rudolph Valentino e o Anel Amaldiçoado. Rudolph Valentino foi o primeiro grande galã de Hollywood. Com seu olhar ardente e presença magnética, ele levava o público à loucura em clássicos do cinema mudo como O Sheik e Sangue e Areia. Mas a ascensão meteórica de Valentino foi igualada apenas pelo drama de sua morte prematura e a lenda do Anel Amaldiçoado. Em 1926, Valentino desmaiou em Nova York e foi levado às pressas para o hospital com dores abdominais severas. Diagnosticado com úlceras perfuradas e peritonite, ele morreu com apenas 31 anos. Seu funeral atraiu mais de 100 mil fãs enlutados, alguns tão desesperados que, segundo relatos, tiraram a própria vida. A histeria só aumentou à medida que rumores circulavam em torno de um anel que Valentino havia comprado, apesar de ter sido avisado de que era amaldiçoado. De acordo com a lenda, depois que Valentino começou a usar o anel, ele vivenciou uma sequência de má sorte, fracassos cinematográficos, problemas de saúde e, por fim, sua morte. A maldição do anel não terminou aí. Os proprietários subsequentes, incluindo amigos próximos e colegas, encontraram infortúnios, doenças ou ruínas, perpetuando a história de seu poder sombrio. Acrescentando ao mito estava a Dama de Preto, uma mulher misteriosa que aparecia no túmulo de Valentino todos os anos, envolta em luto, sua identidade sendo uma questão de especulação por décadas. A história de Valentino e seu anel amaldiçoado permanece como um dos contos mais misteriosos e duradouros de Hollywood, misturando tragédia real com lenda eterna. A lista negra de Hollywood. O final da década de 1940 e a década de 1950 trouxeram não apenas novos filmes, mas uma onda de paranoia que varreu Hollywood como um incêndio. Sob o domínio dos medos da Guerra Fria, os políticos começaram a suspeitar que a propaganda comunista estava infiltrando filmes americanos. O Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara começou a convocar figuras de Hollywood para testemunhar sobre suas crenças políticas e associações. 10 profissionais da indústria, mais tarde conhecidos como os 10 de Hollywood, recusaram-se a cooperar, citando seus direitos da primeira emenda. Foram considerados em desacato ao Congresso e condenados à prisão. Os estúdios, temerosos de uma reação pública e do escrutínio do governo, rapidamente instituíram uma lista negra não oficial, proibindo qualquer pessoa acusada de simpatizar com os comunistas de trabalhar em Hollywood. Carreiras foram arruinadas da noite para o dia. Escritores, atores e diretores talentosos ou deixaram o país, trabalharam sob pseudônimos, ou abandonaram a indústria completamente. O roteirista Dalton Trumbo escrevia sob nomes falsos, mesmo quando seus roteiros ganhavam Oscars. Charlie Chaplin, suspeito de inclinações de esquerda, mudou-se para a Suíça em exílio. O diretor Elia Kazan salvou sua própria carreira ao delatar nomes, mas manchou sua reputação para sempre no processo. A era da lista negra de Hollywood foi um tempo de medo, traição e estagnação criativa. Suas cicatrizes ainda são sentidas hoje, um capítulo sombrio quando a suspeita e a política superaram a liberdade e artes plásticas, presos pelo sistema de estúdios.
Apesar de todo o seu glamour, a Idade de Ouro de Hollywood podia parecer mais uma prisão do que um paraíso, especialmente para suas maiores estrelas. Dos anos 1920 até o início dos anos 1950, os grandes estúdios, os 5 grandes, controlavam todos os aspectos da vida de seus atores. Contratos de longo prazo vinculavam estrelas a um único estúdio, ditando que papéis podiam desempenhar, como se vestiam, com quem saíam, e até seus nomes. Os estúdios iam a grandes extremos para criar e manter personas de estrelas. Norma Jean Baker tornou-se Marilyn Monroe, Lucille Lesueur transformou-se em Joan Crawford, e Archibald Leach tornou-se Cary Grant. Histórias de fundo e relacionamentos eram inventados ou escondidos para fins de publicidade. Se uma estrela recusasse um papel ou tentasse sair da linha, os estúdios poderiam suspendê-la sem pagamento ou arruinar sua reputação. Algumas, como Bette Davis e Olivia de Havilland, bravamente lutaram de volta nos tribunais. O processo de de Havilland contra a Warner Brothers levou a uma decisão histórica que limitava a duração dos contratos de estúdio, abrindo caminho para uma maior independência. Ainda assim, para muitos, o sistema de estúdios era uma gaiola dourada, oferecendo riqueza e fama ao custo da liberdade. O sistema produziu inúmeros clássicos e estrelas lendárias, mas também deixou um legado de exploração, sonhos perdidos e tragédias pessoais. Se você achou essas histórias inacreditáveis de Hollywood tão fascinantes quanto nós, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais contos incríveis do passado. Diga-nos nos comentários qual história te chocou mais ou se você tem um fato bizarro de Hollywood para compartilhar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.